Fala DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e nessa aula você vai aprender a fazer a sua primeira imagem personalizada do Docker. Qual é o problema que a gente vai resolver? Nós vamos aprender a construir um servidor para servir as páginas estáticas do projeto do Enzo Pascal que a gente desenvolveu, cujo HTML e CSS estão prontos. Durante esse processo, você vai entender por que eu afirmei na aula anterior, porque o Docker é basicamente um arquivo executável. A gente vai criar esse arquivo aqui hoje. Então fica comigo, a gente começa logo depois da vinheta. E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, DevPro, para você relembrar o contexto, a gente terminou a página do Enzo Pascal fazendo lá os 9 passos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou relembrar você de onde que a gente está aqui no projeto do Enzo Pascal. Então eu abro aqui no Windows Explorer, clico 2 vezes e aqui, olha, está justamente o passo em que terminamos a página do Enzo Pascal. Só que o que acontece? A gente está conseguindo ver essa página porque esse arquivo está dentro do nosso computador. E na hora que a gente postar este projeto em um servidor, não tem como o seu computador acessar um arquivo que está lá em outro computador. A gente vai ter que apresentar essa página utilizando o protocolo HTTP que a gente já viu aí na trilha fundamental. Então, para isso, a gente vai precisar colocar um servidor que vai ler este arquivo e enviar através do protocolo HTTP, como acontece no nosso dia a dia de acesso na internet. Então, para deixar isso aqui explícito, eu já criei aqui, olha, a nossa próxima pendência do que a gente vai fazer. A gente vai querer servir a nossa página estática através de um servidor, no caso usando o Docker e o Nginx para servir as páginas do Enzo Pascal. Então, o que é o Nginx? O Nginx justamente é um servidor HTTP que é muito bom para servir arquivo estático, ou seja, HTML e CSS que não mudam o seu conteúdo. Então, uma das sacadas que eu mencionei para você quando a gente foi aprender o Docker é que ele serve para você instalar as bibliotecas no seu computador. Então, toda vez que eu preciso instalar uma biblioteca, seja Nginx como servidor HTTP, Postgres como banco de dados, Redis como cache, banco de dados de chave e valor, ou até RabbitMQ como sistema broker de filas. Toda vez que eu preciso instalar alguma coisa, eu procuro para ver se já não existe uma imagem no Docker prontinha para eu usar. Como é que eu faço isso? Eu venho basicamente aqui no Google e digito Docker mais o que eu estou querendo instalar. Por exemplo, Docker, já está até ali, olha, Docker mais Nginx. Então, quando eu caio aqui em uma página do Docker Hub, eu fico feliz da vida porque o meu problema está resolvido. Já tem uma imagem prontinha para a gente trabalhar. E por que é importante eu saber uma imagem? Porque a gente vai partir para fazer a nossa imagem personalizada
sempre de uma imagem que já exista. Eu poderia até partir da imagem do Ubuntu, depois nela instalar o Nginx, mas quando eu já tenho aqui a imagem prontinha, já feita inclusive pelos próprios desenvolvedores do Nginx ou do projeto em questão que você vai querer instalar, é excelente. Então é isso que a gente vai utilizar de base aqui, a imagem do Nginx. Então, para eu criar a minha imagem, basicamente eu vou criar o que se chama de Dockerfile dentro do meu projeto aqui. Detalhe, eu já criei a branch de número 17 respectiva àquela issue que eu criei ali no GitHub. Então, o que eu vou fazer aqui de início? Ó? Simplesmente vou criar um arquivo vazio com o nome Dockerfile com o D em maiúsculo. Detalhe, não coloque em extensão. O meu VS Code já colocou até o ícone do Docker aqui, porque ele sabe que o nome desse arquivo é especial e faz referência a imagens do Docker. Inclusive, ele está perguntando se a gente quer instalar aqui a extensão do Docker. Pode colocar aqui sim, porque ele vai te dar alguma ajuda, te dar aí um syntax highlight dentro dos documentos e permitir que o seu VS Code consiga se integrar com o Docker que vai estar instalado aqui. Bom, instalei aqui a extensão, deixa eu fechar, e já tenho aqui inclusive ele validando, olha. Esse arquivo não vai poder ficar vazio, a gente vai trabalhar nele aqui e agora. A primeira coisa, se eu for observar na primeira página aqui da própria documentação do Nginx, é que ele já me dá a dica de como é que eu vou começar a construção aqui da minha página. Olha, sempre partindo de uma imagem já existente, no caso essa imagem aqui se chama justamente Nginx. Então, o que eu vou colocar como a primeira diretiva aqui do meu arquivo? Justamente eu vou partir do From Nginx. Veja que está colorido porque eu justamente instalei a extensão aqui do VS Code. Com um detalhe, quando você vai instalar alguma ferramenta, é interessante que você especifique a versão da ferramenta que você está utilizando, porque se eu não disser nada, ele sempre vai utilizar a última versão. Qual que é o problema disso? A turma de repente faz uma atualização na versão da biblioteca, lança uma versão, mas que quebra o seu projeto. Então é interessante que a gente seja específico, colocando aqui 2 pontos e o número da versão principal. Então normalmente nessas páginas de imagens, veja aqui que ele coloca aqui, olha, várias tags em si que a gente pode utilizar. Pode ser que no momento em que você acessar a página aqui do Nginx, já existe uma versão superior aqui a essa daqui, que é a 1.27.0. Se tiver, utilize a última versão. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou justamente pegar esta versão que está aqui naquela tag e vou colocar 1.27.0. Assim, mesmo que eles mudem a versão do lado deles, o meu projeto vai continuar funcionando com a versão específica da ferramenta que eu escolhi aqui. Eu vou então salvar o meu Dockerfile e a partir disso eu já tenho a minha imagem customizada, que por enquanto tá igualzinha à imagem padrão do Nginx, mas vai servir de exemplo para a gente entender agora aqui os conceitos da criação de uma imagem personalizada. Bom, primeira coisa é que só o fato de eu ter criado o arquivo, nenhuma imagem foi criada. Então eu vou rodar aqui o comando Docker Image ls, que a gente já aprendeu na aula anterior, e veja que não tem aqui nenhuma referência a imagem nenhuma de Nginx ou qualquer outro tipo de imagem. Então o que acontece? Nesse momento eu só tenho o chamado arquivo executável que define a minha imagem base, mas eu ainda não criei nada baseado nisso. Para criar a minha imagem personalizada, eu vou rodar o comando docker espaço build, e aí eu vou colocar ponto, informando que eu vou construir a partir do diretório atual. Como eu utilizei o nome padrão Dockerfile, eu não preciso especificar o nome do arquivo. Se eu tivesse um nome diferente para o meu Dockerfile, eu precisaria colocar exatamente o nome do arquivo aqui. Mas como eu não tenho, ele vai procurar por padrão o meu Dockerfile aqui. Deixa eu inclusive voltar aqui, olha, tá aqui o meu Dockerfile. Vou dar um Enter e veja o que vai acontecer. Ele vai baixar a imagem padrão base do Nginx que eu informei aqui no From e finalmente vai criar uma imagem específica agora aqui no meu computador local. Vamos rodar aqui de novo o Docker Image ls e veja que justamente eu estou aqui com a minha imagem criada. Não tem o nome de repositório porque eu não baixei isso aqui de um repositório, é uma imagem justamente customizada, não está em repositórios do Docker, pelo menos não ainda, e também eu não acrescentei nenhuma tag, nenhuma etiqueta para identificar
esta imagem que está aqui. E aí, o fato de eu não ter etiqueta me faria ter que trabalhar com esse ID da imagem aqui, que é este número aí meio cabuloso, que imagina ter que ficar lembrando esse número 19CC84, enfim, ia ficar complicado. Então a boa prática é que quando você for criar as suas imagens, é legal você colocar uma etiqueta para ela. Então a gente vai executar o mesmo comando build que a gente executou antes, mas adicionando a etiqueta, a tag. Para fazer isso, eu vou dar aqui o espaço, vou utilizar a opção --tag e aí vou dar o espaço e colocar o nome da minha tag. Para eu lembrar do que se trata, vou colocar Enzo, na verdade colocar aqui o Nginx-Renzo, que vai ser o nome então da minha imagem a ser criada. Vou dar um Enter novamente, ele construiu a imagem, vamos rodar o Docker Image ls e aí veja que agora eu basicamente coloquei aqui uma tag, tá? Com o nome aqui do meu repositório, no caso aqui, Nginx Enzo. Então agora eu consigo utilizar esse nome aqui de repositório com essa tag para poder, então, rodar os meus containers com base nesta imagem que está aqui agora no meu computador. Bom, mas nesse momento eu só criei uma imagem, eu não rodei nada. Como é que a gente comprova isso? Com um comando que a gente também aprendeu na aula anterior, que é o docker ps. Veja que eu não tenho nada rodando aqui em termos de container Docker. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar o comando que a gente também aprendeu em aula anterior para executar esta nossa imagem que está aqui. Então qual era o comando? Docker run, e aí eu coloco o nome da minha imagem, no caso aqui, Nginx-Enzo. Quando eu dou um Enter, ele vai basicamente executar o container baseado naquela imagem que eu acabei de criar. Agora, qual é o problema? Na aula anterior eu te falei que existem containers que ficam rodando em loop infinito, e esse é o caso do Nginx. Por quê? Ele tem que estar sempre sendo executado para receber as requisições. Então, quando eu rodei este container aqui desta forma, sem determinar que era no modo detached, ou seja, em segundo plano, eu entrei dentro do processo que efetivamente está rodando o Nginx aqui. Então eu vou dar um Ctrl C para eu sair aqui desse processo e para matar o meu container. Vamos rodar aqui o Docker PS, olha, matar o meu container porque eu dei o Ctrl C. Para eu rodar o servidor e deixar ele rodando no loop infinito, eu vou acrescentar agora aqui a opção Docker Run com um "-d" de detached. Então agora veja, ele começou a rodar o meu container Docker, e se eu der um Docker PS, veja que ele continua rodando. Por quê? Porque a natureza do servidor Nginx é não finalizar a execução, diferente das imagens que a gente testou na aula anterior sobre o básico do Docker. Agora eu vou tentar fazer um teste de tentar acessar via uma página o Nginx. Eu vou entrar aqui então no navegador. Então eu vou tentar aqui acessar o localhost, meu endereço local na porta 8080, e nada vai acontecer. Por que nada vai acontecer? Porque o meu container Docker, ele é um processo que roda de maneira isolada. Ou seja, ninguém vai conseguir acessar através da rede o meu Docker Container, a não ser que eu explicitamente permita isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar basicamente aqui o meu container, dando o comando docker container stop, que vem de parar em inglês, e vou passar lá o ADE, que é o ID aqui do meu container que está rodando. Quando eu dou Enter, veja que ele parou, rodo aqui meu Docker PS, realmente não tem nada rodando. Então agora, qual vai ser a diferença no meu comando? Eu vou fazer um mapeamento de portas, informando qual é a porta do meu computador host, ou seja, o meu computador anfitrião, que é, no caso aqui, o meu Linux, para uma porta de dentro do meu container. Como que esse comando funciona? Ele é bem parecido com o comando de rodar. Eu vou passar aqui o "-d" com a minha imagem, e aí eu vou passar uma opção chamada "-p", que vem justamente do inglês port, para eu mapear as portas.
O primeiro valor de porta, e eu deixei diferente aqui de propósito, vai ser justamente aquele 8080 que eu tentei acessar aqui, olha, em localhost 8080. Agora, o Nginx costuma ouvir por padrão e está configurado por padrão para ouvir na porta padrão do HTTP, que é 80. Então eu vou colocar aqui, olha, 2 pontos, mapei a porta 8080 do meu computador host, essa que eu vou tentar acessar aqui, para a porta interna do meu container, que será criado da porta 80. Então, quando eu faço isso, ele vai mapear essas portas. E qual é o resultado? Quando eu acessar aqui na porta 8080, ele vai se comunicar com a porta 80 do container e vai então tentar acessar essa porta 8080 que está ali. Então, eu vou utilizar o mesmo comando de run, mas aqui, logo depois da opção "-d", eu vou colocar uma opção "-p", mapeando a porta do meu host, que eu defini como sendo a 8080, essa que está aqui, mapeando para 2 pontos a porta interna do Nginx do meu container que vai estar rodando. Então, vou executar agora aqui esta opção. Ele mesmo, olha, o próprio VS Code já sabe que eu estou executando aqui. Posso até clicar aqui em abrir no browser. Olha lá o que aconteceu. Ele abriu justamente na página que o Nginx oferece para indicar que, olha, tá tudo ok, você está utilizando o Nginx e ele está funcionando. Então eu mantive aqui as portas diferentes só para você ver a diferença da porta do host com a porta do container. Veja que se eu tentar acessar a porta 80 aqui, que é a padrão do localhost, ela não vai funcionar. Veja que ele está carregando ali em cima e deu falha. Por quê? Porque eu mapeei a porta 8080. Ou seja, se eu quiser que funcione na porta 80, como é que eu vou fazer esse mapeamento aqui? Bom, primeiro vamos parar este container que está rodando aqui nesse momento, que tem lá o início do ID C3BA, esse IDzinho que está aqui em cima. Vamos parar ele aqui e, na verdade, eu tenho que lembrar de executar o stop. E aí, maravilha, o meu container agora parou. O que eu vou fazer? Executar lá o mesmo comando, mas mapeando a porta 80 do host para a porta 80 do meu container. Então, quando eu der um Enter aqui agora, eu fiz o mapeamento. Veja que o VS Code me apontou aqui de novo, mas eu vou dar até um refresh aqui para a gente ver como foi feita a conexão. Então, a mesma página do Nginx rodando aqui. Mas agora, mesmo que você tenha valores iguais, você já entendeu. O primeiro valor é a porta do host, o segundo valor é a porta do container. Bom, eu vou parar aqui este container, aqui aquele que tem o início de ID 397. E aí agora a gente vai para a última parte, que é customizar um pouquinho esta página aqui do Nginx. Então, se eu entrar aqui na página da imagem do Nginx, ele está me ensinando a executar um comando dentro aqui do meu arquivo Dockerfile. Basicamente, esse arquivo Dockerfile define tudo que é necessário para a minha aplicação funcionar. E, em particular, para servir arquivos estáticos, ele está me dando aqui o comando de copy, que basicamente permite que eu copie arquivos do meu host, do meu Linux, para dentro da imagem que vai ser gerada lá pelo Docker na minha imagem. Então, se eu copiar exatamente para este endereço do container aqui, olha, eu vou conseguir ter os meus arquivos servidos pelo Nginx. Então, basicamente, tudo que você sabe de Linux, ele vai servir bastante aqui para você entender um Dockerfile. Olha, existem aqui esses vários comandos e o que eles fazem dentro de um arquivo Dockerfile. Então você consegue rodar tudo que você faz na linha de comando também dentro aí da sua imagem que você vai criar com o Docker. Então, o que eu vou fazer aqui no meu Dockerfile? Baseado naquele comando copy que está na documentação da própria imagem do Nginx, eu vou criar essa linha aqui pensando o seguinte: olha, tudo que estiver em um diretório do meu host chamado static, eu vou copiar para dentro do diretório HTML padrão, que a imagem do Nginx diz que eu posso colocar os meus arquivos estáticos aqui. E por que eu estou colocando aqui o estático?
porque eu não quero copiar tudo que está no meu projeto, senão vai entrar aqui também o README, o License e até os próprios arquivos de gitignore. Eu quero colocar só as páginas e os recursos estáticos que eu utilizei para construir a minha página. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma nova página chamada Static, justamente essa referência que está aqui, e eu vou copiar lá para dentro o meu CSS, o meu HTML e a minha imagem, que foram os recursos estáticos que eu criei para a página do Enzo Pascal. Bom, mas agora o que eu tenho que fazer? Quando eu altero o meu Dockerfile, eu preciso gerar novamente a imagem, porque este comando de copiar esses arquivos não foi executado quando eu executei o Docker Build anteriormente, que só tinha referência para a imagem do Nginx. Então a gente vai ter que rodar de novo o comando Docker Build, ponto, para ele reconstruir a minha imagem, agora sim, olha, copiando os arquivos. Opa, não copiou nada por quê? Porque eu esqueci de salvar o meu Dockerfile aqui. Vou dar um Ctrl S, vou rodar o comando de novo. Até é bom que a gente vai ver a diferença na construção da imagem aqui, olha. Veja que nos comandos anteriores eu não tenho nenhuma referência ao copy. Agora, aqui, veja que eu tenho justamente a cópia dos meus arquivos estáticos para dentro do meu container, que será executado a partir desta imagem. Então, agora que eu salvei o meu Dockerfile com o copy da minha pasta de arquivos estáticos para este diretório aqui, eu preciso gerar novamente a imagem, porque a imagem anterior que eu criei não tinha esta cópia de arquivos aqui. Então, para a gente relembrar, docker build ponto traço tag Nginx-Enzo. Então, eu vou ter a construção novamente daquela imagem, mas veja que agora eu copiei os meus arquivos estáticos para cá. Então, agora que eu construí a minha imagem, vou fazer o quê? Vou utilizar o comando para rodar novamente, agora com base na minha imagem nova. Vou clicar aqui em abrir no navegador. Tenho a página original do Nginx lá na minha porta 80. Agora, olha que bacana quando eu acesso /enzo-pascal.html. Veja que agora eu estou acessando através do servidor Nginx a minha página do Enzo Pascal. Então, a partir deste momento, eu quero que você entenda o conceito. Eu construí a minha imagem e como eu defini tudo que era necessário dentro dessa imagem para o meu aplicativo web funcionar, vai ser justamente com base nisso que a gente vai conseguir colocar a nossa aplicação também rodando no servidor utilizando o Docker. E aí, no dia a dia do desenvolvimento, você vai ter essas construções e evolução da sua imagem e do seu código. Por exemplo, olhando com mais detalhe aqui essa página, veja só o que aconteceu. Ela está com um erro de encoding. Quando o navegador acessou direto o meu arquivo, ele conseguiu entender qual que era o encoding da minha página, ou seja, a forma com que as letras eram codificadas. Agora que eu estou acessando via HTTP, ele está com essa informação errada, ele não está conseguindo interpretar o encoding da minha página. Então, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir esse bugzinho só para a gente entender o processo como um todo. Então, eu vou, primeiro, parar o container que está aqui rodando com o comando stop, que é esse com 4B5, começando aqui. Então, vamos parar. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar a minha mudança para informar o encoding aqui da minha página. Para fazer isso, eu vou utilizar aqui uma meta tag, informando que o encoding vai ser UTF-8, que é praticamente um padrão aí hoje em dia. Fiz isso, fiz uma alteração no meu código. O que eu vou ter que fazer? Construir a minha imagem novamente para ele copiar esse conteúdo atualizado para dentro da minha imagem. Então, feito isso, ele fez a cópia. Vamos rodar novamente agora o container baseado nessa nova imagem que eu gerei. Vamos aqui na página, atualizar
e vejo que agora sim eu tenho C cedilha, til e os demais caracteres especiais funcionando, porque agora o meu navegador conhece o encode. Então, basicamente, o que está acontecendo? Eu mando uma requisição para o Nginx, o Nginx, a partir do path, consegue pegar o conteúdo do meu arquivo, codificar no protocolo HTTP, enviando uma resposta para o servidor e o servidor consegue mostrar a página para a gente. Ou seja, agora eu tenho localmente exatamente o que eu preciso para conseguir executar isso aqui também no meu servidor remoto, coisa que a gente vai fazer daqui 2 aulas. Então, DevPro, o resumo dessa aula é: você entendeu e aprendeu como criar uma imagem customizada criando um Dockerfile dentro do seu projeto. Você aprendeu a criar esta imagem com o comando docker build, incluindo ali a opção com as tags para você ter um nome ali legível para um ser humano na hora de fazer referência a essa imagem. Por fim, você aprendeu a rodar o seu container, mapeando uma porta do container para a porta do meu sistema operacional host, no caso aqui, o Ubuntu que a gente está utilizando. Então é isso, DevPro, que você precisava saber sobre o básico de Dockerfile e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!